Bom, eu comecei a minha trajetória fazendo faculdade de Educação Física e eu não só queria, como trabalhei em uma área completamente diferente, que é uma área de treinamento, que depois de um certo tempo eu pensei, poxa vida, me dediquei tanto a estudar tão a fundo as regras do treinamento, o desenvolvimento do corpo, anatomia, fisiologia, tudo em vão. Na verdade, eu estava equivocado, porque esses estudos eles me ajudam muito hoje como um embasamento fundamental para eu conhecer uma série de elementos necessários da criança, como o próprio movimento, me ajudam a desenvolver brinquedos, materiais, a saber um pouco das leis que regem a movimentação física, a antropometria, as medidas de uma criança, enfim. Então eu comecei por aí, foi um começo com outra intenção, mas que no fim eu costumo brincar que deu certo. Então eu comecei pela educação física, porém no meu curso, em uma determinada fase, era um curso de licenciatura. Eu até queria na época ter feito bacharelado, hoje eu penso que ainda bem que não tinha e eu não fiz. Então, como era licenciatura, em uma certa fase, nós tínhamos que, por obrigação do curso, fazermos estágio em escolas. E para mim, eu encarei isso como ossos do ofício. Aquela coisa que a gente diz, poxa, se eu tenho que fazer, eu vou. Não era o que eu queria, era o que eu não achava que não ia gostar disso, mas tinha que ser feito, ponto final. Então eu fui fazer, nós formávamos duplas, né, de colegas, e eu fui atuar em uma escola aqui de Florianópolis, e quando nós começamos o nosso estágio, era eu e um colega atuando com uma mesma turma, e uma coisa começou a chamar a atenção primeiro dele do que minha, né? Ele dizia assim, Roger, você já percebeu que as crianças, quando eu proponho qualquer coisa, por mais que eu tente ser agradável, elas parecem que fogem de mim, né? E quando você vai propor uma atividade, quando você vai brincar, às vezes você nem propôs nada, nem planejou nada, né? Parece que elas querem todas ficar perto de você, né? E as crianças vinham nesse estágio, ficavam comigo e queriam que eu contasse alguma história e eu inventava, até porque eu não sabia muitas mesmo, mas eu sempre gostei muito de criança, porém eu nunca associei isso a um trabalho profissional. E nessa época isso me marcou, mas passou um tempo, eu até esqueci um pouco dessa experiência, para ser sincero, e depois o destino deu as suas voltas, eu acabei indo fazer um trabalho de faculdade, conheci aquele que foi o meu futuro orientador de mestrado e doutorado, e aí eu comecei a esgotar um pouco as possibilidades que o estudo do movimento físico, o estudo das áreas mais técnicas da saúde e da motricidade humana apresentavam. Então eu comecei a ver limitações aí e comecei a estudar muitas coisas das áreas humanas, né? Comecei a estudar muita filosofia também na época, né? E filosofia da educação. E aí então, juntando isso com o fato de eu conhecer esse professor, eu comecei a abrir o leque das minhas pesquisas e isso foi tomando novos rumos. Eu entrei então, depois de um tempo, no mestrado em educação e aí estudei muita filosofia da educação. Depois fui para o doutorado, fazendo uma tese que tem muito mais a ver com filosofia e filosofia da educação do que com uma área pedagógica técnica, né? E depois, com a experiência que eu fui tendo, eu acabei atuando como professor universitário e atuei com a disciplina chamada de prática de ensino, que é a disciplina em que supostamente os alunos dos cursos de licenciatura são levados para as escolas para terem as suas primeiras experiências práticas, né, em um ambiente escolar. Então, essa disciplina me deu muita bagagem, eu aprendi muitas coisas sobre escola, sobre crianças e com formação de professores nesses anos desse trabalho. E nesse meio tempo conheci o Colégio Florência, que ainda nem se chamava Colégio Florência. Fui fazer um trabalho que, num primeiro momento, era para ser pontual, um trabalho de alguns meses, para dar uma contribuição na coordenação pedagógica. E acabei me apaixonando pela área da pedagogia, da educação, e depois comecei aí a mergulhar de cabeça, mergulhar a fundo nos estudos e pesquisas mais sérias, mais aprofundadas sobre pedagogia infantil, sobre crianças pequenas.
E aí esse acabou virando o meu grande foco e uma paixão não só de trabalho, mas de vida também. Eu penso sempre na pedagogia Florença como sementes, não é? Como sementes para que elas possam gerar árvores e que essas árvores possam ir crescendo, né? Gerarem bosques no futuro. Então eu penso como sementes. Eu vejo claramente que o nosso país ele conhece ainda muito pouco de crianças pequenas e de pedagogia infantil. Eu não falo isso como crítica, né? Eu acho que nós temos que amar a nossa terra, o nosso lugar. Eu amo o Brasil, mas justamente por isso eu penso que nós temos uma grande contribuição a dar. Uma pedagogia que traz aquilo que nós temos trazido como a pedagogia Florença, não é algo para ficar só dentro dos muros de uma escola. Então isso é o que mais me motiva, para além de uma carreira profissional, a seguir ministrando cursos, escrevendo livros e outros materiais, para poder trazer para muitos educadores do nosso país e quem sabe de outros lugares também, uma esperança de um futuro melhor, uma esperança de um futuro mais humano e mais justo com o ser humano a partir da formação das nossas crianças. Então o que eu espero é poder espalhar muitas sementes, quantas mais nós conseguirmos melhor, e que elas possam brotar, né? Eu não tenho essa visão no sentido de uma expectativa, de um desejo, mas eu tenho essa visão como um vislumbre, né, feliz, porque hoje eu já me sinto muito realizado com o que nós temos aqui. Quando eu olho para aquilo que acontece no Colégio Florença com as crianças que já vivem essa pedagogia aqui, para mim é motivo de uma imensa e eterna realização. Não precisaria muito mais, mas eu considero injusto essa pedagogia ficar só dentro dos muros dessa escola. Eu acho que ela precisa, e o nosso país e muitas outras crianças precisam desse trabalho, e é isso que eu pretendo fazer aí pelos próximos anos, junto com a nossa equipe, com outros pedagogos e diversos profissionais que compõem esse trabalho chamado Pedagogia Florença.